de Malicuia, com convidados especiais. Mas antes de mais nada, o nosso patrocinador Master Agastur, e a gente vai mostrar para vocês a grande novidade de aniversário para o mês de outubro. Hoje eu tenho uma dica imperdível para você que ama viajar. A Agastur está comemorando 72 anos de viagens inesquecíveis para milhões de passageiros. E no mês de aniversário tem bastante presente para você. São diversas formas de parcelamentos e cruzeiros em até 12 vezes sem juros. E olha que legal! Se você pagar no Pix, ganha até 7% de desconto. Na Agastur, você encontra os melhores roteiros pelo Brasil e pelo mundo, sempre pensados para que a sua viagem seja exatamente do seu jeito. São mais de 7 décadas oferecendo qualidade, confiança e segurança. E tem mais, a Agastur já tem os pacotes para a Copa do Mundo FIFA 2026. Então não perca tempo, embarque nos seus sonhos agora mesmo. Aponte a câmera para o QR Code na tela ou acesse agastur.com.br. Aniversário Agastur, presentes que se transformam em viagens. Gostaram? Tá na hora de você programar as suas férias. Com certeza você e a sua família vão desfrutar de momentos inesquecíveis, porque a Agastur, com mais de 70 anos de histórias, proporciona para vocês esses momentos. E para nós também, do Elas de Malicuia. E nós vamos agradecer agora os nossos looks com Sovrana Diva, looks italianos, de linho italiano, de tecidos nobres e que vestem todas as participantes aqui do Elas de Malicuia. E agora a gente está muito feliz de receber Leca Belliomini. Tudo É bem? isso, Bom dia, muito isso, prazer. isso. E eu vou apresentar essa mulher maravilhosa, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Vocês acompanharam o BBB 1? Eu acompanhei porque, logicamente, a gente tinha muita curiosidade de saber o que é que ia acontecer nesse programa. Então, você desbravou esse novo jeito da televisão brasileira. Atriz de musicais, que ela falou, acabou de falar que ama fazer, autora, empreendedora, já foi até de pousada na Bahia, Eu já passei adorei. por muitas coisas. E uma loja de roupas também, Tem uma né? marca de roupa também. De body. B de body. B de body. Tô Que vestindo você vai B de falar body, B de body, uma marca maravilhosa que a gente já viu. E a gente está muito feliz nessa nossa nova temporada de receber convidados muito especiais e a gente queria te agradecer pela pronta aceitação de estar aqui conosco no Elas de Malicuia. Gente, olha, eu é que devia vir pro Elas de Malicuia. O Malicuia tem um contexto. Vocês acham que é Elas indo viajar? Não. É a gente chegando de Malicuia, porque a gente é recebida aqui com um café lindo, numa casa linda, uma mulherada linda, inteligente. Foi um prazer, a Carol me chamou, já fazia um tempo que eu e a Van estávamos namorando aí para fazer alguma coisa. E só conheci gente incrível, umas mulheres incríveis, estou muito feliz de estar aqui. Nada é por acaso, falei que eu estou numa semana especial, ontem entreguei um trabalho com muita alegria, e aí já comecei a semana comemorando com essa mulherada linda, que busca evolução, que é o que a gente está aqui para fazer em todos os sentidos, né? Então vamos juntas, um prazer estar aqui com vocês. Então, muito gostoso, você teve essa participação. Eu digo que é você se jogar mesmo num projeto, esse BBB 1, né? Que foi quando você entrou, né? Pra mídia. É, pra mídia sim. E Na verdade eu fazia festa antes, eu tinha uma agência de eventos em São Paulo, fazia mailing, fazia produção de eventos e tal, então era bem conhecida assim em São Paulo, mas não tinha, a mídia naquela época era um monopólio quase único da TV Globo, né, enfim, então tinha aquela coisa de experimentar esse poder que é assustador naquele momento. Assustador, Assustador. Né? Como assustador. Foi para você lidar Na verdade, eu digo com essa que exposição a decisão, eu tinha estudado teatro, tinha voltado de Nova York com um currículo, um sonho, assim, né? Achando que tudo acontecia. E na época, não existia os veículos e as ferramentas que a gente tem hoje para divulgar os trabalhos, né? Que é super importante, essa é a parte boa da internet, desse alcance. Na época, a gente tinha que correr atrás ali dos papéis, dos produtores, isso sempre ficou numa panela ali, fechadinho e tal. E eu voltei
E achei que tudo ia acontecer e não aconteceu. E eu tinha minha agência de eventos. Eu fui a primeira empresa de valet de São Paulo também. Que a partir do evento eu entendi uma necessidade que tinha ali. Então eu organizei a coisa. E estava super bem, até que rolou a situação do convite. Uma amiga minha que tinha me conhecido em Nova York falou, pô, como que tá a tua carreira de atriz? Eu falei, não tá, né? Eu quero viver bem, porque o teatro é muito difícil para quem vive disso, né? E eu não tenho vocação para viver queimando incenso na Praça da República, não tenho. Eu gosto de viver bem, eu gosto de viajar bem, entendeu? Tampouco sou herdeira, então tinha que trabalhar, entendeu? Puxa, e aí, que pena. enfim, tava meus negócios dando muito certo, porque eu tava até falando pra Van isso, né? Eu tenho uma visão muito empreendedora da vida. De tudo, assim, onde eu vou, eu sou daquelas que falam, tá, precisava ter uma música, essa luz tá alta, aquilo tá incomodando, isso não pode. Eu tenho isso desde muito cedo, desde uma época que nem tinha nome, né? Porque empreendedor ficou chique agora, mas lá eu era só uma maluca que se metia a fazer umas coisas. Vai abrir um valet, que valet? Você tá louca? Enfim, e tava num momento, assim, financeiramente, social, maravilhoso, mas eu sonhava viver de teatro e ia surgir um novo programa da Globo que eu, em princípio, nem sabia o que era. Ela falou, pô, vai ter um programa da Globo. Eu falei, mas o que? Dramaturgia? Ela falou, não é dramaturgia, mas se a tua carreira não tá rolando, de repente pode ser um momento bom pra você. Bom, aí fui, eles tinham chamado de São Paulo. Quantos anos 100 você tinha, pessoas, Leca? 27. Tá. Eles tinham chamado 100 pessoas de São Paulo, 100 e poucas pessoas, e iam escolher 3 vídeos. Vídeos do tempo do vídeo ainda. E a partir dali as coisas foram rolando, eu tinha colocado 0 expectativa, porque eu atraio maluco. Eu falei, essa mulher veio com esse papo aí que vou pra Globo, não sei o que, deve ser outra dessas doidas que me aparecem, entendeu? E aí fiz, falei, vamos lá, uma louca gente boa, né, vamos atender, no custo. E foi passando e de repente eu tava lá fazendo uma entrevista já entre os poucos que tinham ficado, né, nesse processo. E a coisa aconteceu, e a gente não tinha referência do que era, né? Porque era um primeiro reality, assim, um Big Brother não tinha acontecido. E aí eu fui estudar para saber o que era. Só tinha vindo, acho que a Casa dos Artistas, né? Tinha vindo a Casa dos Artistas antes. é verdade. Que era a Do parcela SBT. de ideia que a gente tinha. Sim. Mas E que foi um sucesso, né? foi um sucesso, Foi foi um um sucesso. Até porque colocava, né, a exposição do gênio verdadeiro, né, acordar, você de mau humor, bem, né? E o que acontece é que o BBB não tinha, você não sabia qual era a câmera, se atrás do espelho tava. A gente não Você sabia, não sabia nada, né? nada. E não Simplesmente tinha você ideia de tava repercussão também, né? Você não sabia o que estava acontecendo não fora, você nem sabia, tipo, hoje os imaginava. caras sabem do paredão, de quando aparece né, quando entra o Eles já apresentador, meio que do não se- sei. é. A gente não sabia nem o dia que falaram, vai ter uma prova de comida. Eu falei, que prova? O que vocês estão que é falando? isso? Eu não estudei, né? Paredão é um termo que a gente que inventou, né, na verdade, porque tinha aquele negócio que eles chamavam de berlinda na época, assim, verdade. sabe? E aí, numa conversa minha e da Adriana, a gente virou e falou assim, isso é paredão de fuzilamento e tal. E aí ele paredão e ficou o negócio do ficou o paredão. paredão. E a gente não sabia como que era, a gente sabia que era uma competição, mas não tinha a menor ideia de como, E né, era muito acontecia. natural. E A aí- gente via essa porque ninguém naturalidade. sabia mesmo, ninguém tinha estabelecido, e até por não serem artistas, né, no Sim. momento, ninguém era artista ali, artista que eu quero dizer de TV, né, hoje é muita confusão com essa coisa do artista. Sim. Enfim. Mistura E muito. Você é acredita? tudo, Você vê- muito. Ninguém era sente famoso, isso, né? Muito, Porque e sentir na pele, muito um é isso. famoso, às vezes o outro não é famoso, então é difícil essa convivência, né, Muito. hoje. Antigamente não era assim. Eram pessoas mais comuns e que iam dividir aquele espaço, né? Tem as prateleiras, né, que a gente coloca dos grupos sociais. Hoje, todo esse grupo que trabalha com a dramaturgia, com teatro e tal, eu acho que tem umas 20 prateleiras só ali dentro, entendeu? É verdade. Porque tem um ator de teatro musical, tem um ator de Stanislavski, tem uma celebridade, tem o cara que vende muito que é tiktoker, tem o não sei quem, tem um ator celebridade, tem um ator da arte, da pesquisa. É tanta, sabe? É uma miscelânea, universo. assim, Mas Um é bom, o universo. teatro tem esse papel e deve ser assim, né? Porque é através de toda essa diversidade que a gente estuda as E me diferenças. conta uma coisa, aí. quanto tempo você ficou na casa? 74 dias. 74 dias. Eu fui a última a sair, né? Na verdade, eu fui o último Você foi pra paredão. final? Eu não fui pra final. Na verdade, era um paredão. Eu fui no domingo. Ela e saiu acabou no na último terça. antes do paredão. É. Saiu um E antes. o meu voto era decisivo ali de quem eu ia pro paredão. Eu podia ir com o Bambam, que na época era o super favorito. Sim. Mas pra isso eu ia ter que votar num cara que eu tinha feito um pacto que eu não ia votar de jeito nenhum. Ou eu escolhi ali, né? Entre ir com o Bambam e ir com o André. O meu voto decidia e eu tinha
esse pacto com o André que eu não votaria nele. Então, até nisso, a gente não tinha essa maldade do jogo. Entendeu? Você foi Então, fiel. Então. Foi Fui fiel, imagina, foi leal. Eu saí no último porque eu me coloquei no paredão com o Bambam, que eu já imaginava que tinha uma predileção, porque já tinha passado por 7, sei lá, com índices altíssimos, que era o único retorno que a gente tinha mesmo. Hoje eu não sei, hoje eles têm acesso a algumas coisas, né? Na época, como era uma primeira edição, a gente foi muito testado nesses limites todos, assim, da falta de informação, da convivência, da vida ser mais difícil, né? Hoje, à medida que entram os patrocinadores, a vida deles vai facilitando. Sim. À medida que você pode ver um dia um filme, a gente daria tudo para ver um filme. Né? Olha cá, me diz uma coisa. Dos momentos que você viveu nesses dias, qual foi o momento mais difícil pra você, assim? Foi um dia que caiu uma ficha minha ali de uma confusão que tinha acontecido e que eu entendi que realmente eu estava sozinha ali, né? Porque eu tenho uma coisa meio Alice, assim, na vida. E não quero perder. Já me dei Eu muito acho mal, que mas não quero somos perder. todas Alices também, somos, né? E eu Somos. acreditava nessa lealdade que eu pratiquei com o André, por exemplo, assim, né? Eu tinha uma coisa, só que isso não era... na vida já é difícil ter essa reciprocidade, né? É quando Porque tem as um pessoas milhão de imaginam jogo, num né? jogo, É. onde as pessoas nunca se viram, enfim. E aí teve um dia que caiu minha ficha que eu falei, cara, eu não tenho a menor possibilidade de sobreviver aqui, porque eu não sei fazer isso. Eu realmente não sei, é uma escolha minha, posso sofrer, né? A gente fala, quando fica mais velha, sofre, aprende, não aprende. Depende, se você quiser, você aprende. Eu não quero. Eu acho realmente que aí isso esbarra na minha capacidade, na minha arte. A arte é o principal na minha vida, me cura, me explica, me salva. E se eu perder esse olhar puro que eu tenho para o ser humano, eu acho que eu não vou ter mais tanto a agregar para aquilo que eu faço como arte. Entendeu? Leca, então deixa eu prefiro ficar assim. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu lembro que no teu episódio, né, nessa temporada que você participou, surgiu um tema muito importante que mexeu com muitas pessoas, né? E mexe até hoje com as pessoas, que foi a questão da bulimia. Então, muitas pessoas falavam, né, desse transtorno alimentar que você teve e que você acabou expondo lá E foi dentro, muito né? louca essa exposição, Van, assim, me gerou... Eu fui resolver esse assunto na minha vida no livro que eu lancei, né? Falei que a arte me salva, então a escrita foi a melhor terapia que eu fiz na vida. Um exercício Eu li o muito seu livro, difícil, inclusive, é muito mas bom. que demorei muito tempo para escrever, porque ali eu estava lidando com coisas Dores. né, muito grandes e que ficaram maiores diante do que aconteceu, porque eu já tinha todo esse diagnóstico. Mas na época não se falava sobre, a gente não sabia o que era bulimia, a gente não sabia como lidar com, nem minha família, assim, né? Não é... Era escondido. Nem os psicólogos, assim, na época eu ouvi coisas que hoje meu psiquiatra é um dos maiores especialistas de transtorno alimentar e tal, e ele é genial. Que ele fala coisas completamente inversas ao que eu ouvi ao longo do caminho, entendeu? Porque as pessoas deram uma profissão nova. Então, eles também estavam descobrindo isso tudo. E ter me tornado porta-voz disso foi muito louco, porque, por um lado, era muito legal, eu sabia que eu estava trazendo um assunto e uma informação importante. Por outro lado, eu não estava resolvida com esse assunto. E aí, o que parecia politicamente correto a se dizer... não era uma verdade. Sim. E eu sou uma pessoa muito de verdade. Vocês viram que vocês chegam e falam, tem algum assunto que você não fala? Não, falo o que for pra falar e tá tudo certo. E é o que eu sou, é o que eu vim fazer nesse mundo, tô alinhada com isso. Mas ali eu não podia ser completamente verdadeira e tava no pior momento da minha vida. Porque imagina uma pessoa que não tinha dificuldade em ir de biquíni pra praia, de repente se colocar numa situação onde você toma banho de biquíni para milhares de pessoas. Exato, a Esse meu exposição. psiquiatra, inclusive, me disse que eu me trato meio com choque, que era uma coisa que eu não queria transpor, que eu não conseguia transpor na vida, e que de alguma maneira eu busquei me colocar numa situação onde eu não tivesse para onde fugir. Porque eu realmente queria ter um comportamento diferente em relação ao meu corpo, porque eu não conseguia, né? E não tinha muitas explicações no tempo para isso. Mas foi difícil porque eu trouxe um assunto muito importante, mas eu não conseguia ter nada a dizer sobre esse assunto. Eu sabia, eu tinha 300 assuntos para tratar. E as pessoas me perguntavam sempre sobre aquele que eu não tinha resposta. E você sabia que tinha esse nome? Eu não tinha resposta. Então, em vários momentos, eu me sentia muito impostora, assim, nos lugares, porque eu tinha que falar e entendia a minha obrigação aí, né? Que é uma obrigação que acho que hoje em dia a gente tem que falar muito dela, porque as pessoas se expressam publicamente e não têm responsabilidade sobre aquilo que elas falam e o quanto isso impacta quem outro. tá em casa. E eu, de repente, tinha ali, tinha 27 anos e tinha colocado um assunto que eu tinha plena consciência de que não podia ser um exemplo. Sim. Um comportamento, olha, gente, vamos fazer dieta, você viu? Ela tá, olha.
não podia. Então, mas também não podia ser o sofrimento que realmente era, que me E esse impedia assunto de ir a estava muito em trabalho. voga. Assim, no Brasil, eu acho que você deu esse start nesse assunto. Sim. Anos antes, a Lady Di, né, se declarou bulímica, anoréxica. Anoréxica. E aí, muito interessante, porque quando a Lady Diana declarou que tinha bulimia, parece que na China, as pessoas, o número de meninas que começaram a ficar bulímicas aumentou imensamente. E as pessoas falam, mas isso é moda? Não. É porque em cada época da vida, as pessoas sofrem de um jeito. Hoje, ainda existem os transtornos alimentares, mas você vê as pessoas se cortando como uma forma mais preponderante de sofrimento. Ainda muitos, eu acho que a questão, que eu acho que vai piorar, até porque está voltando a magreza, né? Nas passarelas. Está voltando, tá e de uma voltando. maneira muito forte e Muito. muito doentia. Muito. As modelos e muitas meninas são corpos esqueléticos, Sim. esqueléticos e Doentes, dançando. né? E infelizmente é E muito com essas canetas mais... agora, isso é mais possível, então. Qualquer um que tiver dinheiro. E olha que coisa, em 2002, quando você estava no Big Brother, eu conheci meu marido, eu pesava 40 quilos. E ele já prestando atenção que existia alguma coisa diferente comigo, porque eu existia um comportamento estranho. alimentar. Com 22 anos, pesar 40 quilos não é normal. É. E aí ele ficava tentando colocar uma comida, eu falava, não, era muito seletiva. E só que aí com o tempo eu consegui quebrando isso, voltei a me alimentar, voltei para um peso normal. E há pouco tempo, quando eu fiz uma dieta através de uma clínica aqui, que eu fui contratada e tudo mais, ele ficou muito de olho. Ele falou assim, nossa, acendeu de novo, tá aí, você vai voltar a ficar. Eu não tinha um diagnóstico de anorexia, mas aquilo era um alerta. Sim. Nunca Mas que cheguei. especial você tem alguém que preste atenção em Ah, você. Ele Posso prestava falar? atenção o Nesse tempo especial. inteiro. É, E aí foi muito justamente especial. naquela época Lembra que aquele você almoço? estava lá Você falou. e de alguma forma acendeu uma luz, opa, acendeu preocupada, nele, eu tô acendeu em muito mim, magra. em todo mundo. Que bom, isso foi muito legal ter feito, mas custou muito caro, assim. E eu tenho falado, até nas palestras que eu venho fazendo sobre isso, que é muito louco como quando a gente se abre, assim, né, para dar uma mergulhada na nossa lama, porque todo mundo tem a sua lama, né? claro. Cada um tem Sim. a sua. Todos nós. Mas quando a gente se Vocês abre para escutaram isso... o que ela falou? Todos nós temos a nossa lama, todos nós temos o lado não tão bom, aquele lado um pouquinho mais escuro, que está um pouquinho na sombra, porque a gente bota luz em muitas coisas, só que quando a luz está grande de um lado, aumenta a sombra. Então, gente, vocês que estão escutando e que passam por algum problema como esse, ou algo que realmente tire vocês do equilíbrio, entendam que a vida é assim, para todas nós. Sim. E tudo bem. E a gente E precisa que às estar vezes atento. até aquela Tudo que é bem. essa situação. Isso foi uma lama que eu varri intencionalmente para debaixo do tapete, porque virou um assunto tão grande. E eu era muito chamada, até hoje me chamam muito para discutir o tema e tal. E chegou um momento que eu falei, eu não quero mais falar disso. Eu não quero mais, assim, sabe? Me define. Virou, e aí tinha todo um outro lado que também precisa ser dito, que é o preconceito e a ignorância das pessoas em relação aos transtornos de saúde mental, entendeu? Que são coisas que não são tangíveis, né? Você fala, eu tô com uma vesiculite, todo mundo fala, nossa, meu Deus. Mas quando você tem uma outra parada, assim, que é pro outro não se explica, aparece. encontrar esse nível do respeito é muito importante, porque tem um lugar dolorido ali, né? Tem que ter essa empatia Sim, pelo sim. humano. E era uma coisa, assim, que eu vivia um monte de coisa desagradável. Eu ia gravar uma cena de beijo, assim, de uma cena super importante, e o ator chegava pra mim e falava, você não vai vomitar, hein? Porque a gente vai gravar agora, assim. Que Nossa. horror. E eu não falo isso com raiva, Sim. porque eu não acho que ele tinha consciência. Sim. Sim. Como até hoje, eu vou em buffet de restaurante, sei lá, de repente estou numa churrascaria, vou passar no buffet, alguém vai e fala assim, mas você não vai vomitar, hein? Eu recebo isso até como, eu tento receber como um Isso cuidado, até porque hoje. várias vezes eu recebo num tom que parece que a pessoa está querendo dizer, eu sei da sua dor e tal. Só que é uma forma tão... É um carinho, Entendeu? mais um tapa do Que é uma Não, eu acho ignorância, que é ainda mais por eu acho coisas que é mais assim. do que isso. Eu acho que é uma condenação também, né? Eu Porque acho. eu tenho uma amiga muito inteligente e ela é uma mulher preta e ela é muito inteligente, muito capaz. Ela é chamada para dar palestras só sobre racismo. Ela fala assim, eu não aguento mais falar de racismo. Eu tenho tantas outras habilidades, eu escrevi livros, mas só me chamam para Que era o que eu falar sentia sobre em isso. relação à bulimia. Só que aí eu falei, não vou falar mais, não olhei para aquilo. Tinha toda a história da televisão, né? E a televisão faz tudo
a coisa, o poder da mídia e do mito, né? Faz tudo ficar muito grande. E isso foi uma lente de aumento também na doença, porque eu me sentia mais observada, eu já tinha um problema todo com essa história. Sim. Então isso teve suas decorrências aí médicas pra mim, porque aí eu tava num momento que eu queria ficar mais magra do que nunca, tava super em evidência, capa de tudo que era revista, entrando muito em contato com esse lugar doído, né? Sim. Enfim, passei anos sem olhar para essa história, até que minha filha foi ficando adolescente. Eu fui entendendo uma geração completamente doente e fui me colocando no lugar, porque aí estava em processo de terapia, tudo, e eu falei, gente, eu não suportaria com os traços que eu tenho, meus, psicológicos, físicos, tal, com o meu histórico, viver um tempo desse, onde você pode criar um avatar para viver através de... Ou eu estaria com obesidade mórbida, sentada num processo compulsivo que eu não levantaria, sem interação alguma com ninguém. Ou eu estaria nesse número de suicídio que aumenta todos os anos com as meninas adolescentes que estão consumindo cada vez mais loucura, filtros, como se fossem verdades absolutas, menosprezando aquilo que elas têm, sem conseguir olhar o que é bom e olhando sempre o lado ruim num lugar crítico, sempre potencializado pela disputa, que bem ou mal o Instagram e as mídias promovem, né, com o que a gente recebe aí as vidas maravilhosas, achando que a vida é só isso, sem olhar a lama do outro, que existe. Enfim, sempre existe, não importa a posição social ou o quão linda essa pessoa seja. Enfim, então eu comecei a ver isso tudo e falei, eu preciso olhar para essa história diferente. E aí eu não sabia nem por onde começar, mas foi muito legal, porque eu contratei uma pesquisadora e falei, eu quero saber de onde vem o desejo da magreza. E essa mulher foi determinante no sucesso que eu cheguei em todos os sentidos, até pessoal com o livro, porque ela me trouxe um conteúdo de pesquisa, assim, social, política, econômica, né? E você vai olhando e falando, cara, eu fui pegar aqui, eu fui pegar aqui, eu fui pegar aqui, eu fui pegar aqui. O que me pegou, entendeu? Porque você já nem sabe mais. E aí você vai se apropriando da coisa, entendendo a importância de falar. E aí é isso que eu falo, que da lama vem a flor, né? Várias das lindas flores que a gente tem. Flor de lótus, né? A flor de lótus, a orquídea. Enfim, porque depois de passar por isso, eu entendi por que Deus colocou esse assunto na minha boca em 2002, assim, entendeu? E hoje Eu falei, pô, ele me deu essa fala que eu nunca nem soube por que foi pro ar, porque não era diferente do que é o Big Brother agora, que as pessoas entram levantando as bandeiras com as assessorias e as equipes muito definidas e muito brifadas de tudo que vai acontecer. Era uma primeira edição, eu não tinha a menor ideia que isso ia aparecer. O mais legal é da tua dor, o que você transformou e ter esse projeto lindo que Carol, você faz me agora. dá uma alegria, cara, que todas as vezes ele justifica. Cada vez que eu faço uma palestra, eu saio com a sensação de justificar um monte de coisa que eu abri mão na vida, um monte de dor que eu senti. Eu falei, foi por isso que eu vivi isso tudo. Então, era vamos isso que eu contar, queria né? te colocar, né? Que você hoje, olhando para essa história, né? Você olha para o teu passado, você vê o quanto você foi importante para tanta gente? Hoje vejo. Hoje eu tô buscando essa importância, intencionalmente. Infelizmente, ela veio em momentos na vida, assim, né? Que é uma coisa que a gente nem tem como prever, porque eu nem estaria pronta, não estava pronta, não tinha o que dizer. O que adianta você dar um microfone na mão de alguém que não se preparou para isso? Pode estar dentro do Maracanã com ele lotado, que ela não tem voz, entendeu? E nesse assunto eu não tinha voz. E aí é diferente, e é muito louco esse processo, por isso que a gente tem que se abrir para as possibilidades, porque se você falasse para mim há 15 anos atrás que eu faria isso e que isso me daria prazer, eu falo, mas você está completamente louco, entendeu? E aí, de repente, eu vou e faço e entendo que com essa história eu posso impactar a vida das pessoas, assim, e num lugar que é epidêmico. As pessoas estão fechando os olhos, mas os adolescentes estão cada vez mais doentes, estão cada vez... Eu acredito... Aí uma coisa minha, depois lá na frente vocês contam pra minha família se eu era um gênio. Mas que em 200 anos, em 100 anos, não vai existir mais ninguém que não tenha dismorfia. Que as pessoas não conseguem mais se ver. Seja através dos tratamentos estéticos, você vê as caras cada vez mais deformadas, as pessoas achando que aquilo tá maravilhoso. Gastando fortunas pra fazer, se endividando às vezes, entendeu? E até o filtro, não tem como a gente se ver, gente. Só que a dismorfia é uma doença. E é sofrido. Porque uma coisa é você querer melhorar corpo, rosto, enfim, tratamentos psicológicos, o cuidado é uma coisa e tudo que é em excesso faz mal, até água. Agora eu vou então, todo excesso representa uma falta. Exato. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu nunca tive bulimia nem anorexia, mas eu sempre tive essa maneira de ver o corpo. Eu sempre me achei maior do que eu realmente
Sou. Isso até hoje. Eu também, eu compro roupa Muito G. menos Eu também. hoje do que G. quando eu era mais Porque a gente foi adolescente. educada Eu assim, sempre né? me vi menor, minhas Então, roupas tudo toda vez que eu vou viajar, Ela eu vou quer entrar numa PP. loja. Com vaselina. E aí eu vou lá, olho a roupa e falo, então eu pego, sei lá, todos os Estados Unidos tem tamanho 1, 2, 3, 4, eu pego 4. É até 4 é engraçado. o meu tamanho. É 4. Aí eu olho, aí eu vou pro provador. 4 ou 6. 4 fica imenso. Fica enorme. Fica imenso. Aí eu volto, não quero pegar às vezes o 1, mas aí eu pego Zero, o o seu é 2, o zero. meu é 0. Seu é 0. 2. Para eu chegar, eu preciso. Porque Tem um processo. olha que interessante. Se eu chegar na loja e pegar o 0 e aí ele não servir, Nossa. eu vou ficar muito mal. É. Olha como a gente. Você quer ter É, essa você aprende a se gratificação. combater, É né? uma grande. gratificação de de ficar eu grande. achar que eu sou desse jeito e estar do outro jeito. Sim. Já fui em várias nutricionistas tal, e a nutricionista falava, pelo amor de Deus, pega uma fita métrica e meça a sua cintura. Meça a sua cintura e olha. E olha. E aí você olha e fala, nossa. Então, a gente fez esse Que experimento, cinturinha eu e a Carol, pequena. né? Fizemos. Nós fizemos com uma consultora de imagem, que ela fez exatamente isso. Pegue uma fita, você pega a fita, Sem medir. sem de longe, medir. Aqui. Meça Qual é mais seu ou menos tamanho? o seu ombro, né? Quanto você acha que tem o seu ombro? Meça agora a sua cintura. A gente fazia agora o seu quadril. E era sempre maior, né? Nossa, era sempre gigante, sobrava um monte. A gente carrega o mundo, então você põe umas costas deste tamanho, não é? Exatamente. Mas culturalmente a gente foi aprendendo, né? E eu falo muito isso. Na minha trajetória inteira, no livro, eu busco trazer um pouco desse paralelo. Até profissional, eu ganhava mais dinheiro quando eu estava magra. É, mas é verdade. Isso é um fato, Claro, assim, isso porque eu é trabalhava num lugar onde, dentro da pirâmide social, era um lugar da vida noturna, das melhores casas, então que tinha o topo ali, o AAA. E ali naquele lugar, quanto mais magra eu ficava, mais dinheiro eu ganhava, mais com prestigiada certeza. eu era. Então eu fui começando a compreender que não existia um corpo Mas de não é sucesso do sem ser nada, magra. gente. É do nada, não E é do fosse nada. o que fosse, eu olhava pra minha vida e falava, eu não quero ter uma vida medíocre. Se é esse o preço que eu tenho que isso pagar que para eu ter vou esse pagar. corpo. E eu não era nenhuma retardada, assim, que, ai, gente, não pode falar isso. Não. Eu não era nenhuma maluca que, de repente, estava tomando inconsequente. Eu fazia uma conta que eu falo para as meninas hoje, adolescentes, que quando você tem 20 anos, o tempo tem um outro significado. Então eu tomava as anfetaminas na época, bombavam. Todos os médicos davam aquilo, receitavam nossa, aquilo. Eu tomei muita. Que hoje eu colho o que eu plantei. Meu corpo funciona de uma maneira que eu tenho que lidar com ele. Estou lidando cada vez melhor e mais em paz. Mas é um processo que até eu chegar num lugar muito legal, é um longo É caminho. um preço a pagar. E eu olhava, naquela época, eu lembro que eu tomava esses remédios e quando você tomava, você já via Coração. que aquilo tinha um efeito. Né? Porque tinha, em 3 dias eu estava seca, É. entendeu? E aí, e produtiva, e uma série de outras A coisas boca que seca, você vai você se fala- acostumando Gruda. a viver com, né? Porque é uma droga. É uma droga, É, é rápida, é uma droga. você tá rápida, Entendeu? e aí você se sente bem, você tá magra, aí você veste a sua roupa, e aí você fica mais energizada ainda, psicologicamente falando. Gente, E olha, eu entendia que isso não Que estava não de era- todo certo e ia ter um preço, mas dentro da minha cabeça eu falava, mas tudo eu bem. prefiro viver até os 50 do que até os 60, uma vida incrível até os 50, uma vida medíocre até os 60. Então, eu negociava isso comigo mesma. Mas, Leca, Para isso- me convencer que aquele era o caminho. Mas isso é muito atual ainda. O Alexandre Nero deu uma entrevista que eu li semana passada, eles perguntando como é que foi, né, a vida de ator dele, e ele falou que um dia ele se olhou no espelho e ele falou assim, eu quero fazer sucesso, eu quero ser protagonista. E para ser um protagonista, com esse corpo eu não vou conseguir. E aí eu resolvi emagrecer. Eu achei até uma fala inadequada num país com posso tantas falar, pessoas. Mas é a realidade. E na é a televisão, verdade. naquela Mas época, é a gente, tinha verdade. produtores de elenco que tinham. Depois eu fui tomar um outro remédio, que eram produtores de elenco que davam. tinham, que falavam, ó, você vai gravar em 3 dias, toma aqui, vocês entendeu? Isso era muito comum. Muito Pra comum. perder a fome. É porque aí você emagrecia, dava aquela secada, entendeu? Pro vídeo, que não sei o que e tal. Isso agora as pessoas não praticam e não falam mais, é tudo uma coisa do fofoquê. Mas, e o que
é muito triste, né? Porque por um lado a gente ganha toda uma discussão que hoje é aberta, do corpo livre, né? Enfim, das consequências, das doenças todas e tal. Mas ao mesmo tempo a gente continua com um movimento velado ali do Eu que vai também acontecendo acho. nos porões. E acontece, porque Acontece. uma crença assim não se destrói em um dia. A minha não está destruída. Tanto que na minha palestra eu falo, existe hoje um lugar em que as mulheres se vendem como perfeitas. Ou ela é perfeita porque ela aceitou que ela não é perfeita, mas ela tá perfeita também, porque ela tá feliz com isso, ela não se incomoda. Que lindo, louvável, e eu aplaudo essa mulher, porque eu não cheguei lá ainda. E tem a outra que é perfeita porque é perfeita mesmo, nasceu lá ótima, magrinha, pele boa, tem grana para fazer as coisas, se veste do jeito... Entendeu? É a vida perfeita, né? É verdade. E é perfeita pelo processo. Eu me coloquei no meio aí, eu sou perfeita pelo processo, porque eu enxerguei o lugar de liberdade que eu quero ocupar. Mas eu tenho consciência que esse lugar, para de onde eu venho, é muito difícil. Então, é uma luta diária de pequenas vitórias, assim. Hoje eu vivo de uma maneira infinitamente melhor e mais em paz do que eu já vivi, entendeu? Mas ainda tem um tanto que eu preciso resolver, Mas entendeu? eu acho que é tô lá. importante você Mas contar é para isso. os nossos espectadores que não assistiram BBB 1, até porque talvez não tivessem nem Idade, não tivessem nem nascido. idade para isso. Como é que a bulimia apareceu no BBB? Como é que as pessoas, você que falou disso, Não, ela você começou comia Eu fui no demais, banheiro, e na verdade, eles perceberam Como é que que era? tinha um comportamento diferente. em Quem mim. percebeu? As pessoas, As pessoas que da conviviam, casa, as pessoas porque eu da passava casa. muitas horas sem comer, porque aí eu também tava, por mais que a gente não tivesse consciência do que representava aquela câmera, eu sabia que eu tava passando Claro. na Sim. televisão, Tô na Globo. enfim, tô na Sim. Globo. E nessa noia toda do corpo, que, gente, eu perdi muitos momentos na vida, porque eu acordava e me olhava no espelho e falava, eu não vou, Eu não vou. eu não vou. E não podia ter, independia da importância do que era, entendeu? Podia ser um Tá, mas aí encontro com o você amor da sua comia vida pouco. ou o melhor trabalho ou a capa da Vogue. Assim, eu ficava naquele lugar que você não levanta da cama, que você não consegue ir. E no meu caso, eu sou católica, eu chorava e falava, Deus, me perdoa que eu tô sentindo isso, tem tanta gente com problema mais sério, mas eu não consigo. Sabe? Enfim, então é uma luta interna que, imagino, eu não tenho depressão, é uma das coisas que eu não tenho. Graças Vamos a Deus. mandar a elas. Enfim, Bom. mas eu imagino que seja isso, né? Aquela coisa do... Não, mas a aí pessoa não você, levanta e aí tal, você né? comia pouco. Aí eu comia, eu intercalava. Ah, Ou eu comia muito pouco, ou eu comia como se o mundo fosse se acabar. Tá. Eu ficava 4 dias sem comer nada, comendo abacaxi só. De repente, tinha uma festa, a gente não podia estocar a comida da festa. Eu resolvia dormir no jardim, porque eu não podia parar de comer. Entendeu? E ainda Dormir, tinha um mas esquema, porque literalmente crise de mesmo. compulsão é feio, né? Sim. As pessoas misturam com gula. Eu já dei muita entrevista com gente que fala, mas e eu fico pensando, isso é gula. Isso é só gulosa. Você Você se entrou. sente culpada Porque é ainda, né? diferente, o processo é feio. Você tem vergonha, você tem ideia, eu sou É. casada há 20 anos, meu marido nunca me viu numa crise de compulsão. Entendeu? Você promove até uma briga em casa para que ele saia, para que você possa ter a sua compulsão. Ah, olha. É uma coisa assim que vai criando mecanismos Pra você fazer para isso. você poder, entendeu? Eu tinha eu não percebia e achava que eu era livre. Só que quando eu fui olhar para minha vida, eu vi que eu tinha mecanismo para tudo. Eu tinha mecanismo, se ele me convidasse para ir para praia, tinha um mecanismo para isso. 4 dias para não sei o quê, né? Quando eu chego lá, eu preciso tomar sol o primeiro dia separado, para ninguém notar não sei o quê do corpo, não. Eu criei sistemas, Tinha um esquema. entendeu? Você entrou no BBB com o problema já? Você Já tinha? desde os 10 anos, cara. Nossa. Mas quando você entrou, estava Olha que coisa equilibrado? louca. Estava equilibrado quando você entrou? Tá, E lá estar desencadeou equilibrado, aquele... na verdade, é um mais ou menos. Eu tinha esse ciclo do equilíbrio e do desequilíbrio era muito curto. Porque como eu tomava os remédios, eu também já estava meio fora de órbita, assim, sabe? Você já tem, né? Quando você toma por muito tempo, a anfetamina afeta a cabeça de várias formas, assim. E tem coisas que detonam. Por exemplo, você vai comer. Você comeu um pedaço de bolo que você não tá afim de. Você não estava muito afim de comer, não estava comendo, tão bonitinha, mas você comeu. Aquilo é como se batesse uma coisa na sua cabeça e falasse assim: agora eu já comecei mesmo. Agora eu vou detonar. Então, Agora o eu duro vou do compulsivo detonar. é isso, é porque quando você vai fazer um teste de compulsão, por Acabou. exemplo, eu cheguei no consultório e ele me fez um monte de pergunta. A compulsão, a gente está falando da alimentar, mas a compulsão, o compulsivo, que é diferente do guloso, ou daquele até que tem um pezinho ali e tal, mas que tem a coisa da compulsão mesmo, como eu, ele transita entre os vícios. Por isso, quando você me pergunta, estava sob controle? Talvez a parte alimentar tivesse. Sim. Mas eu podia estar gastando pra caramba. Ou eu podia jogar. Jogar. Ou é. eu podia beber. Agora- Ou eu podia, entendeu? Então, a coisa do compulsivo, eles são fases, Sim. né?
E você está sempre transitando entre elas. Tanto quando você chega no psiquiatra, ele fala, já teve compulsão por drogas, já teve por sexo, já teve por remédio, já teve por bebida, por compra, por jogo. Que é o comportamento que entendeu? aconteceu. Por Por sexo. isso que tem muito bariátrico que vira alcoólatra. É verdade. Sim. Porque ele Porque era ele tem a necessidade do compulsivo vício. e a bebida desce bem. É Então isso. é muito perigoso. Muda. Ela Você só muda. substitui porque não cuidou daquilo. Muito, por isso que eu falo exatamente. que esse rolê, ele é tão todo junto, que tem que ser falado a exaustão, porque quando você vê os adolescentes que já têm esse comportamento e a compulsão junto de alguma forma surgindo e tal, é muito fácil eles caírem na droga. É muito fácil. Então toda essa questão que a gente fala da autoestima, né, que todo mundo fala, é autoestima de novo. Mas tá por trás de tudo isso, entendeu? Sim. Só que a consequência são desdobramentos, gente. É de saúde, é de droga, é de tanta coisa, entendeu? Que tem que se falar, né? Agora, você virou essa palestrante que fala com Ai, que tanta tô muito feliz de falar. propriedade, gente. né? E até nisso o Big Brother foi uma coisa, só pra fechar esse assunto, o Big Brother foi uma coisa muito louca na minha vida, porque pra mim hoje o saldo foi muito positivo. Mas naquele momento era o primeiro reality desse tamanho que acontecia no Brasil, né? E era um momento, como tudo na vida, né? Quando surge um novo movimento, você ter o corte com o movimento antigo envolve uma dor. Então tinha um preconceito, eu fui para viver de teatro e de repente eu fui fazer teatro, saí de lá, trabalhei, fui imediatamente fazer o Caixa 2 com o Juca de Oliveira, que foi um mega sucesso e tal. E ele foi super questionado por eu estar lá, porque existia um preconceito da classe com uma nova linguagem. Entendeu? Que tem era muito, o Big Brother, na verdade, ele vai tendo suas nuances ao longo dos anos e eu vou nessa onda sem querer, tô só boiando ali. Mas porque em alguns momentos você vira diva, né? Sim. Assim, porque agora estourou, todo mundo quer te ver. Eu falei, mas todo mundo já me viu 20 anos me vendo, agora querem me ver diferente. Enfim. E às vezes ele tá uma bagaceira e as pessoas já te olham e vocês falam, eu vou ter que ganhar meu espaço aqui de novo. Entendeu? Então, é um produto tão forte que também era um incômodo. Mas falando desse mergulho na lama para o que vem, né? O meu mergulho de toda essa história da bulimia foi muito duro, mas me trouxe esse lugar que eu tô muito sabendo que é o que eu vim fazer aqui. Uma das coisas. Eu vim fazer muitas coisas, tô muito ocupada até morrer. Mas essa aí é certamente uma delas e esse lado da lama que você vai passando para se curar, ele passa por tudo, né? Porque até o Big Brother teve esse lugar. Teve uma época que eu podia falar, tinha outras épocas que eu ficava na manha, tinha outras épocas, sabe? Enfim, em relação à coisa do Big Brother. Hoje o Big Brother me dá uma força enorme para falar com os adolescentes. E eu nunca cheguei numa palestra, por exemplo, quando eu comecei a fazer para as mulheres e tal, nunca cheguei e falei, não, porque eu fiz o Big Brother e tal. Isso não faz parte da minha fala, até porque o Big Brother eu vivi por 74 dias, eu tenho 50 anos, então tem mais coisa para falar. Mas hoje na palestra, a primeira vez que eu caí para dar palestra de adolescente, foi daí que eu vi a importância. Adolescente, gente, os caras não estavam nem aí para mim. Eu lá falando, eu falei, o que eu faço agora? Até a hora que eu faço um paralelo dessa busca de aceitação com a fama, né? Porque hoje a fama tá aí, todos estão em busca de milhares de seguidores para que o mundo diga pra gente que a gente é maravilhoso. Você pode ter isso, mas você precisa ter antes você achando que você ocupa esse lugar realmente. Senão uma responsabilidade que você tá dando pro outro, não é que o outro tá louco, né? Sim. Então não conte com isso. Aí, enfim, e aí o Big Brother, nesse dia, eu virei e falei assim, então, vocês sabem o Big Brother? Eu fiz parte do Big Brother porque eu precisava que as pessoas me dissessem que eu era boa. Eu precisava disso. Todos pararam. Nesse momento todo eu virei a palestra, daí eu falei, entendi, então é por aí que eu vou. Porque pra eles nunca me viram, né? Eles têm 14 anos, assim. E aí eles olham imediatamente como se é você, sabe? Tipo, mas aí eu abro uma conversa com eles assim, muito franca, sabe? E de um jeito muito real, porque eu não tô lá para contar nada tecnicamente, eu tô lá para contar o que eu vivi. E o meu rolê não era tão diferente do teu, entendeu? Então a gente se aproxima de uma forma que tem sido muito legal, muito. E olha que legal essa jornada, porque de lá para cá ela tá belíssima. Tá linda. Você percebe assim a luz no olhar, na pele, em tudo. E eu me encantei demais com você, bom. de verdade mesmo, Leca. Eu com todas muito vocês. É gostoso poder ouvir essa tua história. Mas eu acho que isso é a beleza, né? É uma busca. E eu acho que é essa beleza do ficar mais velho. Gente, ficar mais velho tem um monte de coisa ruim. A gente tá acostumada com aquela pele toda cheia de colágeno. Enfim, não, né? eu confesso que eu tô muito impactada com a Leca. A gente já te conhecia, mas assim, eu tô realmente bastante impactada e
Agora você vai ganhar uma admiradora assim muito mais do que eu já era, porque por isso que nosso você é uma amigo mulher Fabinho maravilhosa. admiradora. gente, que Sim, bom, pode vocês E que também, missão viu? que você tem, né? Porque É uma eu missão. vejo isso como uma missão. É. Você tem uma missão de passar essa mensagem e Eu até principalmente arrepio, para essas porque eu novas sinto isso, gerações. assim, também, É sim. seu propósito de vida. Então, assim, ó, eu também tô arrepiada. Eu amei você mais ainda. Eu também. Foi uma delícia essa manhã. Não foi, né? Não acabou. A gente pode falar. Não, a gente tá. tá Pelo amor de Deus. Não, uma já coisa estamos, que já estamos no final. Mas como produção, A gente tá já muito chato estamos. isso. Tá acabando logo. Quem a gente gosta 40 que vem. minutos, a gente vai ter Vamos que organizar, encerrar. então, uma palestra. Que aí a gente vai falar pra Falando em Olha, palestra, fala para lá, para a sua câmera, da palestra que você dá e também para instituições que não têm condições, porque isso é muito bacana. Não, isso é a parte mais importante, assim, porque eu comecei a fazer essas palestras na verdade, eu comecei a fazer meio que por acaso, porque eu estou escrevendo a peça de teatro do livro. E a minha ideia era levar para o teatro desde o começo e tal. Só que aí começaram a falar, não, você precisa fazer a palestra em uma outra linguagem. Então eu falei, será? Tal. Aí fiz uma palestra, foi muito legal, fiz a segunda sempre com grupos de mulheres. Até um dia que me chamaram para um negócio de uma palestra numa escola da periferia. E eu falei, vamos lá? Vamos lá. E eu tenho uma filha de 19, um filho de 15, vendo o comportamento deles, das amigas, da repercussão que foi o livro para as amigas do meu filho, que tinham na época 12, 13 anos, assim, as mães me ligando, porque elas tinham coisas já de doenças avançadas até, horríveis. E eu entendendo o custo de um tratamento, falando, cara, não é todo mundo que consegue, entendeu? E eu falei, eu preciso fazer essas palestras. E aí eu cheguei nessa escola de periferia e foi incrível, assim. Eu falei, cara, a gente precisa resolver isso nessa boca. Esses adolescentes estão passando eles estão passando pela vida sozinhos, os pais estão trabalhando, não estão vendo, eles estão aprendendo as coisas na internet, eles estão se achando um lixo, né? E falar disso na periferia tem uma importância imensa, porque não só do ponto de vista da autoestima e do cuidado que eles sentem, mas eu desenvolvi tudo isso estudando no Dante, morando num bairro legal, assim, e desenvolvi uma coisa que hoje eu estaria no número do suicídio, 80% de chance. E esse menino que está lá, que tem uma oportunidade mais difícil, que tem problema com, enfim, com o que ele é, onde ele está, onde ele vive, as oportunidades e tal, é muito, e ainda com o acesso à riqueza do outro, né? Porque no meu tempo, o cara que era pobre, ele via a riqueza na novela. Então aquilo Agora tinha um a gente valor, vê na mas era um rede valor social. que não afetava a vida dele ali todo dia. Agora ele vê por que ele tem, com 15 anos, aceitar que a vida dele não tem as mesmas oportunidades de 358 milhões que estão postando ali, entendeu? Então, é preciso falar, assim, para eles. Eu E acho você que faz essa palestra eu faço no Brasil essa palestra todo. no Brasil todo. E é um compromisso meu. Eu falei, cada palestra que eu vender, seja corporativa, né, eu vou fazer uma na periferia. Isso é maravilhoso. Eu comecei a fazer isso de coração, só que as coisas foram acontecendo, se tornou um projeto, porque era uma coisa que a gente sentia até. Eu falo um dia, impacta pra caramba, as diretoras me ligavam e falavam, meu, você não sabe o que foi, eu vi histórias maravilhosas, mas e na outra semana e na outra? Então eu criei um projeto que é um mês, cada semana com um profissional. Então vai uma psicóloga, vai uma sexóloga, ela atende aquela escola e aquela comunidade por um mês. E tem um nome a sua palestra? Tem Imune. Imune. De adolescente é o Imune, para as Que mulheres legal. é o Espelhos Reais. Gente, ela viaja o Brasil todo com essa palestra e você pode viajar o Brasil e o mundo, porque a Gastur está com uma promoção muito legal. Patrocina a gente. A partir de agora estaremos juntos, nós, elas de Malicuia, a Gastur e nossos convidados. Eu vou de Malicuia também. Ai, que Gastur, delícia! leva a gente, já tá com Você vê muitos como planos. passa rápido, gente, Passou que muito delícia. rápido. A gente Vocês são queria- maravilhosas, a gente viu? queria te agradecer. Vocês são o máximo. Elas têm que fazer muitos encontros, gente. Porque encontro de mulher inteligente é muito bom. Dura muito encontro de mulher burra, que aí fica puxado. Não tem troca, entendeu? E hoje a gente escolhe. Tem um povo que era inteligente e está emburrecendo. É verdade. Não é? O que está É acontecendo? Chat. Não é? E neste meio tempo, não se esqueça de nos seguir aqui no YouTube, no Spotify e também nas nossas redes sociais lá no Instagram. Você é muito bem-vinda. Gente, a gente queria agradecer a presença de todos vocês que nos acompanham todas as semanas, tem conteúdo novo, agora com convidados. A gente fica muito feliz de poder receber essa mulher Eu quero vir toda inteligente, semana. linda. Ela nem conseguiu falar tudo o que ela queria. Ela vai ser a primeira de muitas vezes que você vai vir aqui para o nosso programa. Vou vir com muito E prazer. vocês que nos acompanhem,
Passem para suas filhas, para os seus filhos, principalmente esse episódio, que é um episódio importante, de um assunto muito importante e que nós temos a responsabilidade de passar essa informação para frente e dizer que todas nós, como vocês aí, passam por momentos mais difíceis, mas que juntos a gente consegue superar. É bom, eu vou até aproveitar rapidinho para dar uma dica para as mães de adolescentes, né? Que elas me perguntam muito como perceber isso, que é muito difícil, a linha da vaidade da doença é tênue. Então, se você começar a perceber que a sua filha tem um comportamento que ela abre mão de coisas importantes para ela por conta de vaidade, tipo, ela quer muito ir numa festa, mas no dia da festa ela não consegue ir. Ou que ela tem um evento, ou alguma coisa que ela vai aparecer e ela se fecha. Fica atenta, porque pode ser essa cruzada de linha e quanto antes ela buscar ajuda, procurar uma terapia, melhor ela vai conseguir se resolver com isso. Então, fiquem atentas nessa parte. Obrigada pela dica. Queremos agradecer vocês, porque estamos finalizando mais um programa de Elas De Malicuia! Tchau! Tchau, pessoal.